Bom dia a todos, pessoal. Hoje nós teremos a doutora Rafaela Pitombeira, que é médica do nosso serviço e é responsável aí pela hemoglobina paroxística noturna. E a Rafaela vai nos atualizar sobre o nosso protocolo diagnóstico e manejo. Rafaela, por favor. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês já estão vendo a apresentação? Sim, Então vamos lá, vamos começar. Na verdade, a gente fez esse protocolo já tem um tempo, só que aí eu revisei ele agora no começo do ano, porque teve algumas aulas que eu fui fora, né? Tive contato com alguns serviços que têm muita experiência com HPN, e aí eu achei que era mais prudente fazer uma nova revisão e trazer uma diretriz mais atualizada, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre quem são os pacientes que a gente tem que diagnosticar e como é que a gente vai manejar esses pacientes com HPN, tá? Então, a HPN, na verdade, é uma doença hematológica, onde ela é uma doença clonal adquirida, porém, ela é uma doença clonal não neoplásica, tá? Ela é rara, que surge em decorrência, na verdade, bem rara, que surge em decorrência de uma mutação somática no gene da PIGA, tá? Que é no cromossomo X. Essa doença, na verdade, ela é uma doença mediada pelo complemento, aonde ocorre uma ativação descontrolada do mesmo, levando a hemólise intravascular, anemia hemolítica e um estado protrombótico. Então, deixa eu explicar mais ou menos como é que ocorre isso. No gene normal, assim, no paciente saudável, você tem o gene da PIGA, tá? E para que serve esse gene do PIGA? Ele vai produzir essa âncora GPI, tá? E algumas proteínas serão ancoradas nessa âncora. Quando a gente não tem essa âncora GPI, a proteína não vai ter como ancorar, e aí a superfície celular, como está aqui do outro lado, ela vai estar desprotegida. Ou seja, quando o paciente tem a mutação do gene da PIGA, você vai ter essa mutação, não ocorre a expressão da âncora GPI, consequentemente, você não vai ter a proteína na superfície. E aí tem duas proteínas, que é o CD55 e o CD59, que protegem as nossas células, principalmente as hemácias, da ativação do complemento. Como a gente não tem essa proteína, porque não tem a âncora dela, a célula fica desprotegida e aí sofre a ação do complemento, apresentando hemólise. E aí é exatamente isso que acontece, tá? Como você tem falta das proteínas reguladoras do complemento, ocorre uma ativação descontrolada do mesmo, levando a uma hemólise intravascular e liberação de hemoglobina livre. Essa hemoglobina livre vai causar o quê? Provavelmente lesão renal. Depressão do óxido nítrico e vasoconstricção vai causar essas distonias do músculo liso, responsável pela dispneia, dor abdominal, disfagia. A gente vê muita dor abdominal, muita disfagia, alguns pacientes com disfunção erétil. E essa parte de ativação de plaquetas, leucócitos e endotélio vai causar os episódios trombóticos, que podem ser tanto intraabdominais, como a Budd-Chiari, trombose venosa central. A gente tem alguns pacientes com isso, né, com essa trombose venosa central, que são exatamente o que causa a mortalidade desses pacientes, tromboses e essas distonias do músculo liso. Essas lesões de algum alvo, a gente tem que lembrar que pode causar disfunção renal, né? E também algumas alterações pulmonares, ou desencadeadas principalmente pelo tromboembolismo pulmonar. E aí, assim, o que a gente quer explicar hoje sobre o nosso protocolo? Quem são os pacientes que a gente precisa investigar? Geralmente temos 3 grandes grupos que a gente não pode esquecer de pedir citometria de fluxo para HPN, a pesquisa do clone HPN. Pacientes com citopenias, né, principalmente as não explicadas, embora aquele paciente que tenha anemia aplásica, SMD hipoplásica, e principalmente pacientes jovens, é interessante que a gente peça também, mesmo que já tenha o diagnóstico dessa citopenia, tá? Pacientes que têm episódios trombóticos, né? Pacientes com tromboses não provocadas. Você conversa com o paciente, não sabe a causa da trombose dele. Pacientes que têm trombose em sítios atípicos. Pode ser, veias da derme pode apresentar trombose. Trombose venosa central, tromboses abdominais, tá? Ou então aquele paciente com síndrome de Budd-Chiari, ou aquele paciente que tem tromboses de repetição. Ele está bem anticoagulado, mas ele continua trombosando.
ou seja, no nosso ambulatório de coagulação, aqueles pacientes que estão anticoagulados e continuam trombosando, a gente costuma pedir também a pesquisa do clone. Aqueles pacientes que têm presença de hemoglobinúria, ou seja, aquela urina avermelhada, tá? E aqueles pacientes que têm uma anemia hemolítica, tá? Porém, com cumbis direto negativo. Então, são esses 3 grupos: pacientes com citopenias, pacientes que você não sabe explicar, lógico, pacientes com tromboses que você não sabe a causa, e aqueles pacientes com provas de hemólise positiva, né, com cumbis direto negativo. Então, sempre lembrar de investigar esses casos. E como é que a gente faz o diagnóstico? O padrão ouro, atualmente, é a realização de sometria de fluxo para a pesquisa do clone HPN, tá? A gente faz com a amostra de sangue periférico, ou seja, não há necessidade de fazer exame medular nesse paciente para a coleta desse material. Se o paciente já tem um diagnóstico de anemia plásica, a gente tem por obrigação, ao diagnóstico da anemia plásica, fazer também a citometria de fluxo, porque essas duas doenças elas normalmente andam juntas. Se o primeiro teste para HPN der negativo, o ideal é que a gente fique fazendo uma nova citometria a cada 6 meses durante 2 anos. Se persistir negativo, a gente pode fazer anualmente somente. Se aquele paciente com anemia plásica tem um teste possível, ou seja, tem a presença do clone HPN na citometria, o ideal é que a gente avalie a necessidade de tratamento. Ou seja, será que esse paciente está hemolizando também? Porque se ele estiver hemolizando, a gente vai ter que avaliar se ele necessita de tratamento. Se ele não necessitar de tratamento, o ideal é que a gente fique acompanhando essa citometria de fluxo e os exames das provas de hemólise, tá? Geralmente a gente faz citometria de fluxo a cada 3 meses durante 2 anos, e a gente só vai reduzir essa frequência se o clone estiver mantendo um valor estável. Se for um valor que está subindo, o ideal é que a gente fique normalmente acompanhando a cada 3 meses. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei como é que geralmente vocês fazem. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, ou no final vocês anotam, porque aí a gente conversa, tá? E os exames para aqueles pacientes que têm realmente o diagnóstico da anemia plásica clássica, né? Você tem que fazer uma anamnese e um exame físico bem feito, sempre tentar fazer a determinação do tamanho do clone para a gente acompanhar. Hemograma, contagem de reticulócitos, prova de hemólise, LDH, bilirrubinas totais, frações, aptoglobina. A urina 1, sempre importante para a gente ver se realmente tem presença de hemoglobina nessa urina desse paciente. Dosar o cumbis direto, fazer exames de coagulação associado ao dedímero para ver se está tendo algum tipo de trombose nesse paciente. Lembrar de pedir, isso aqui é a avaliação inicial, tá, gente? Acabou de fazer o diagnóstico de HPN, essa é a avaliação inicial que a gente tem que fazer. Fazer um ultrassom Doppler venoso abdominal para a gente avaliar se esse paciente tem ou não alguma trombose já abdominal, um ecocardiograma transtorácico, avaliar a função cardíaca, avaliar a função pulmonar, ver se tem algum indício que teve um tromboembolismo pulmonar. Realizar a dosagem de ácido fólico B12, além do perfil do ferro que está lá embaixo, e dosar sempre ureia e creatinina. Lembrando que a HPN é uma doença que ela pode cursar com alteração renal. Então, a gente precisa estar atento à função renal do paciente também. Só um segundo. Então, atualmente, eu digo atualmente porque a gente está num período de muita mudança em relação a tratamento, tá? O que a gente tem disponível no SUS atualmente? A gente tem o eculizumab, que foi a primeira droga lançada para HPN, ela foi lançada em 2007, ou seja, já tem um tempo que ela está no mercado, né? E ela foi incorporada ao SUS, se eu não me engano, em 2018, e desde então a gente começou a ter disponível essa medicação para os pacientes do SUS. O eculizumab é um anticorpo monoclonal, né, que se liga à fração C5 do sistema complemento, impedindo a formação do complexo de ataque à membrana, né, evitando assim a lise dos eritrócitos. Eu costumo dizer que o eculizumab é uma medicação que ela mudou a história natural da doença, ou seja, quando o paciente não tinha nenhum tipo de tratamento específico para HPN, ele geralmente morria, e morria de eventos trombóticos. Com o advento do eculizumab, os pacientes com HPN começaram a morrer como os pacientes pareados entre idade e, assim, morrer igualmente, né, aos pacientes de mesma idade e sexo. Então, realmente mudou
a história natural da doença. Quando você vai olhar a bula da medicação, ela geralmente diz que aquele paciente que tem HPN com comprovação de autoatividade de doença, o que seria isso? Um LDH aumentado, acima de 1,5, né? O limite superior. Com a presença de um clone HPN maior do que 10%, isso aí geralmente acontece, geralmente, dificilmente você vai ter um LDH tão aumentado com clone HPN menor do que 10%. Se você tiver isso e já tiver um sintoma como anemia, fadiga, disfunção renal, dor abdominal, você já tem indicação de tratamento. Só que no Brasil, a gente tem uma coisa chamada PCDT, que são os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do SUS. Esse foi publicado em 2019, e aí, além da presença do clone maior do que 10%, o LDH aumentado, a gente tem que ter algum desses critérios que estão descritos abaixo. Histórico de evento trombótico, né, afastando outras causas de trombose, presença de uma anemia, comprovada com hemoglobina abaixo de 7, ou uma hemoglobina abaixo de 10, associada a alguns sintomas que pode ser decorrente da HPN, presença de hipertensão pulmonar, excluída outras causas, presença de insuficiência renal e gestação. Então, inicialmente, em 2019, esses eram os pacientes que conseguiriam começar o tratamento com eculizumab. Existe um novo protocolo que foi revisado no início desse ano. A gente acredita que ele deve estar sendo liberado para uso aqui no Brasil. A gente acredita final de abril, a gente já está em final de abril, meados de abril. Final de abril, começo de maio, ele deve ser publicado. E aí ele está bem mais amplo, que vai facilitar aqueles pacientes. Porque, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem um clone HPN perto de 90%. Ele tem provas de hemólise positivas, o LDH dele é super estourado, mas a hemoglobina não é alterada. Ela tem algumas queixas, principalmente do abdominal, mas a gente não conseguia colocá-la para fazer a medicação, porque ela não se quadrava dentro do PCDT. Eu acredito que esse novo, que está mais abrangente, a gente vai conseguir incluir outros pacientes para início do tratamento. Então, como é que ele atua, na verdade, né? Então, o eculizumab, ele é um bloqueador de complemento terminal, ele vai se ligar, deixa eu ver aqui, nem tá mostrando, ele se liga aqui na fração do C5, tá? Só lembrando que, por mais que a gente esteja agindo, bloqueando o complemento, esse paciente continua com a opsonização microbiana funcionante, ou seja, não é um tratamento imunossupressor, tá? Porque muita gente se preocupa, a gente vai fazer um bloqueio do complemento, será que isso não vai deixar esse paciente mais suscetível à infecção? Não é o que a gente observa no nosso dia a dia. O que a gente observa é que realmente tem uma bactéria, que é a Neisseria meningitidis, que o ideal é que a gente vacine esse paciente, porque realmente, nesse caso, existe uma diminuição de ação contra essa bactéria no organismo daquele paciente que está usando eculizumab. Então, nesses pacientes, realmente a gente precisa vacinar para essa bactéria específica, para as outras inicialmente não. Então, como é que você faz esse tratamento com eculizumab, tá? A gente faz inicialmente uma dose inicial de 600 miligramas, para quem não sabe, né? O frasco do eculizumab é 300 miligramas, ou seja, inicialmente você faz 2 frascos, uma vez por semana. Inicialmente, essa fase inicial são 4 semanas. Na 5ª semana, a gente já passa para a fase de manutenção, com 900 miligramas, tá? E aí, a partir daí, a gente faz a cada 15 dias. O que está descrito no PCDT é que é exatamente a cada 14 dias, na verdade, PCDT não, isso aqui vem da bula, 14 mais ou menos dias. Por quê? Porque tem alguns pacientes que começam a hemolizar antes dos 14 dias. Então, esse paciente a gente pode adiantar a dose. A gente tem uma paciente fazendo no nosso serviço, tem outro que a gente pediu recentemente ao Ministério da Saúde para liberar também. Então, assim, conseguimos ver quais são os pacientes que precisam ser diagnosticados, fizemos o diagnóstico, começamos o tratamento, e aí, quais são os cuidados que a gente precisa ter com esses pacientes? Inicialmente, a gente precisa ter uma monitorização, realizar exames frequentes para acompanhar a evolução desses pacientes. Hemograma reticulócito, LDH e bioquímica geral mensal nos primeiros 3 meses, tá? Depois de 3 em 3 meses, a gente fica repetindo. Função renal também de 3 em 3 meses, perfil do ferro a cada 6 meses. Sempre tentar reavaliar o histórico transfusional de 6 em 6 meses. A gente tem
Atualmente, 25 pacientes usando o eculizumab. Se eu não me engano, a gente só tem um paciente que ainda tem necessidade transfusional, tá? E esse paciente, eu vou falar um pouquinho mais dele, um pouquinho mais na frente. Realizar a dosagem de B12 e ácido fólico, pelo menos anual. Por quê? Porque se o paciente tiver alguma deficiência, a gente repõe melhor a hemoglobina. E acompanhar a citometria de fluxo, pelo menos de 6 em 6 meses nos 2 primeiros anos, depois anualmente, né, principalmente naquele paciente que está fazendo tratamento com eculizumab e está com a doença estável. Por que é importante a gente pedir a citometria de fluxo, mesmo naqueles pacientes que estão com a doença estável e fazendo eculizumab? Por exemplo, a gente tem um paciente que a gente até recentemente apresentou o caso dele, ele tem, inicialmente, teve o diagnóstico 90% de clone, começou o eculizumab, ele começou em 2015. E atualmente ele tem um clone em torno de 13%. Ele foi, a gente até repetiu esse clone, porque como ele não tinha mais sinais de hemólise, hemoglobina boa, tá com a doença estável, a gente ficou pensando se ele seria aqueles pacientes que a gente pararia o eculizumab. Mas geralmente a gente só para quando o clone está menor do que 10%, que não foi o caso. Então ele continua sendo acompanhado e a cada 6 meses a gente vai avaliar o tamanho do clone dele. Outra coisa que é importante a gente fazer, essa vacinação, como eu tinha dito, né, contra a Neisseria meningitidis, a gente tem que pegar todos os 5 subtipos, A, C, W, Y e B. No SUS, a gente tem disponível a C, W, Y e a B, ou o paciente, a gente tende a pedir para fazer particular, ou através dos programas, né, de acompanhamento de paciente que a indústria farmacêutica tem disponível. Então, a gente tem conseguido vacinar. O que eu preciso conversar com vocês sobre a questão de vacinação? Se você olhar a bula do eculizumab, ele pede que o paciente seja vacinado 2 semanas antes com a primeira dose da vacina, tanto da CWY quanto da B. Se ele nunca foi vacinado, o ideal é que ele faça a primeira dose e uma dose após 8 semanas. E depois disso, ele faça uma vacinação de acompanhamento a cada 3 anos. No Ministério da Saúde, geralmente, a orientação é que a revacinação seja a cada 5 anos. Mas nesses pacientes, a CWY e a B tem que ser repetida a cada 3 e não a cada 5. Outra coisa que a gente costuma ver muito nas discussões por exemplo, o serviço da Inglaterra, o que eles fazem? Eles não costumam vacinar antes de começar a medicação. Por quê? Porque foi observado que alguns pacientes, quando recebem a vacinação, podem apresentar um maior grau de hemólise, né? Ocorre uma ativação do complemento e esse paciente pode hemolizar mais. Então, como é que eles fazem? Eles fazem a primeira dose da medicação, do eculizumab, vacina em seguida e deixa esse paciente tomando profilaxia antimicrobiana até você completar a vacinação. Ou seja, faria a primeira dose do eculizumab, começaria a vacinação, com 8 semanas tem outra dose, e aí a gente espera pelo menos 2 a 4 semanas depois da última vacinação, ou seja, da segunda dose, tá? E enquanto isso, esses pacientes ficam com essa profilaxia antimicrobiana, que é exatamente o que eu vou falar abaixo. Com o que a gente pode fazer profilaxia antimicrobiana para esses pacientes? Com amoxicilina, 875 mg de 12 em 12, com PV oral, 250 mg de 12 em 12, ou cipro, 500 mg ao dia. Então, assim, geralmente esses pacientes, quando a gente começou a acompanhá-los, eles estavam com a vacinação não em dia, então a gente começou a profilaxia antimicrobiana e começou a vacinação. Quando ele estava vacinado, a gente avaliou de tirar essa profilaxia antimicrobiana, até porque a maioria deles não gostava muito de ficar usando. Em grandes serviços, como na Inglaterra e na França, os pacientes usam a profilaxia antimicrobiana de forma contínua. Alguns serviços do Brasil também têm feito isso. Na Escola Paulista, eles ficam de forma contínua com a profilaxia e também, se eu não me engano, na Santa Casa de São Paulo, eles fazem a profilaxia antimicrobiana de forma contínua. E aí, é uma das coisas que eu avalio. O que eu tenho pensado atualmente, já que eles têm dificuldade de manter de forma contínua, é tentar deixar pelo menos uma receita de ciprofloxacino com eles, porque se eles tiverem algum quadro infeccioso, pedir para eles começarem a cipro e virem ao buscar o nosso atendimento. Porque o que eu tenho observado é que
o pessoal, principalmente o pessoal do interior, né? Eles têm quadros infecciosos importantes, começam a hemolizar, o pessoal do interior fica com medo de tratar, e aí quando eles chegam aqui, pacientes que têm 12, 11 de hemoglobina chegam com 8 de hemoglobina, hemolizando. Inclusive, recentemente a gente internou um paciente assim, ele estava com infecção em membro inferior, hemolizando, né, já ictérico. Então, a gente teria que ter um pouco de cuidado a mais, porque sem a vacinação adequada e mesmo em uso sem a profilaxia, né, eles acabam sendo susceptíveis quando tem algum quadro infeccioso. Mas, inicialmente, o que a gente tem sido feito é isso. Se a vacinação não está em dia, a gente começa com a profilaxia antimicrobiana e mantém pelo menos até 2 ou 4 semanas após a completa vacinação, tá? Sobre a anticoagulação, a gente viu que esses pacientes ele têm um alto risco de trombose. Inclusive, eles têm maior risco de trombose, inclusive comparado aos pacientes que têm trombofilia, né? Mesmo as trombofilias mais trombogênicas têm um risco menor de trombose associado aos pacientes com HPN. Então, o que a gente faz? Você fez o diagnóstico desse paciente, ele está com prova de hemólise positiva, ele não tem história trombótica, a gente tem começado profilaxia, né? Principalmente naquele paciente que tem um clone HPN maior do que 50%. Ou quando tem alta atividade de doença, ou seja, quando começa o tratamento com eculizumab. E aí a gente começa o tratamento, normalizou o LDH, esse paciente nunca trombosou, a gente suspende a anticoagulação. Já naquele paciente que teve uma trombose prévia ao uso do eculizumab, a gente avalia a manutenção da anticoagulação, tá? E geralmente a gente tem mantido, esses pacientes continuam com anticoagulação. Em termos de anticoagulante, o que a gente pode usar? Pode usar tanto a varfarina quanto os novos anticoagulantes orais. A gente tem tido bastante uso de rivaroxabana. Temos uma paciente que eu lembro de certeza que está usando Marevan, ela já veio usando, ela era paciente do SEIB, a gente continuou. E tem os nossos pacientes que estão usando a rivaroxabana, e até agora a gente tem tido assim, uma boa resposta, os pacientes não têm trombosado e não têm tido maiores problemas com sangramento. Lembrando que esses pacientes podem cursar com plaquetopenia e a gente tem que ficar atento ao número de plaquetas, tá? Em relação à gravidez, assim, toda vida que uma mulher que tem HPN engravida, ela tem um risco de ela já não tiver tratamento com eculizumab, se ela tem um clone, não tem indicação de tratamento ainda, mas ela engravida, a gente tem indicação de começar o eculizumab, pelo alto risco trombótico da gravidez. E outra coisa que a gente tem estudado atualmente aventar a possibilidade, inclusive, de além de começar o eculizumab, fazer profilaxia com enoxaparina durante a gestação, 40, 60 miligramas por dia. E aí, assim, a gente aqui só teve uma paciente que ela era acompanhada por HPN, mas sem alta atividade de doença, engravidou, eu pedi o eculizumab e ela desapareceu, nunca mais apareceu aqui, ela ficou com medo da medicação e aí não quis voltar, eu não tenho notícias dela, então a gente não tem experiência em relação a isso. Mas os grandes serviços, além do eculizumab, tem começado também a heparina de baixo peso como profilaxia. Outra coisa que a gente tem, que a gente vai fazer a partir de agora, é a avaliação de resposta ao eculizumab, ou seja, esse paciente que está há mais de 12 meses, ou seja, pelo menos um ano em uso regular da medicação, o que a gente conseguiu, graças a Deus, com o PCDT, a partir do momento que a gente começou a receber essa medicação via federal, não tem faltado, né? Os pacientes têm feito de forma regular e a gente tem observado que eles realmente têm melhorado clinicamente e laboratorialmente. E aí, essa avaliação de resposta é importante por duas razões. Primeiro, porque eu acho que é importante a gente ter noção do tipo de resposta desse paciente. E segundo, porque a gente agora, no Brasil, a gente tem outras opções de tratamento, né, para os pacientes com HPN. Então, a gente precisa avaliar aquele paciente que está com boa resposta, que pode continuar usando o inibidor de C5, e aquele paciente que não tem uma resposta tão boa, que pode ser beneficiado com outros tipos de tratamento, tá? Essa proposta, né, de avaliação foi um estudo publicado em 2021 do grupo de trabalho de anemia aplásica grave do grupo europeu de transplante de medula óssea, né? E aí, qual é a classificação que eles fizeram primeiro uma classificação em 2019 que tinha 6 opções de tratamento e aí em 2021 foi revisado e ficou
com esses 4 grupos, tá? E eu acho que é bem interessante porque é mais fácil de fazer a classificação. Então, foi dividido a resposta em 4 grupos, que a gente tem que avaliar com pelo menos 2 meses de uso regular da medicação, tá? O grupo é aquele paciente que tem resposta completa, paciente que é independente de transfusão com hemoglobina acima de 12, a gente tem pacientes desse jeito. O grupo B, que é uma boa resposta, pacientes com independência de transfusão, aquele paciente que não transfunde, mas tem uma anemia leve, que eu diria que é uma grande maioria dos nossos pacientes, eles têm hemoglobina entre 10 e 12, tá? E tem um paciente de resposta parcial, que tem uma anemia persistente, uma hemoglobina entre 8 e 10, com necessidade de transfusão ocasional, ou seja, menos de 2 concentrados de hemácia em 6 meses, e aquele paciente que tem uma resposta menor ou sem resposta, que persiste com anemia, mantendo necessidade transfusional, tá? A grande maioria dos nossos pacientes, ou é B ou é C, temos alguns pacientes com o grupo A, e alguns poucos pacientes, se eu não me engano, só um, no grupo D. E aí, assim, por que é importante a gente avaliar a resposta? Porque se a gente não tem uma resposta boa, a gente tem que tentar entender quais são as causas de anemia residual desses pacientes em uso do eculizumab. Por quê? Porque aí, dessa maneira, você determinando qual é a causa dessa anemia residual, você maneja, você vê o que precisa ser feito por esse paciente. Uma das principais causas, presença de hemólise intravascular, ou seja, aquele paciente, mesmo em uso de uma medicação que, teoricamente, acabaria com a hemólise intravascular, ele continua apresentando hemólise, que é o que a gente chama de hemólise de escape. Existem 2 tipos de hemólise de escape, ou é aquele paciente que precisa de mais medicação antes da próxima dose, geralmente ele faz com 14 dias, mas quando está ali no 11º, 12º dia, ele volta, continua hemolizando. E aí tem 2 opções, ou você diminui o intervalo de dose, para 10, 12 dias, ou você aumenta a dose do eculizumab. Qual é o problema? Nenhuma dessas 2 opções está descrita no PCDT de 2019. Eu não sei se no PCDT novo a gente vai ter essa opção, mas a gente tem uma medicação nova para o PCDT. Então, pode ser que isso aqui seja ajustado pela medicação nova. Ou aquele paciente teve um aumento da atividade do complemento. Por exemplo, teve um processo infeccioso, tomou vacina. Então, não é que ele não responde à dose habitual, ele até responde, mas aí teve um problema pontual que esse paciente hemolizou mais. Então, essa é a outra opção de hemólise de escape. Então, a gente precisa determinar o caso para ver o que vai ser feito em relação a essa hemólise intravascular. Quando você tem, na verdade, presença de hemólise extravascular, como é que geralmente a gente faz essa diferenciação? A hemólise intravascular, geralmente, além do LDH aumentado, além da reticulocitose, ele apresenta um aumento de LDH importante, tá? Diferente da hemólise extravascular, que o LDH geralmente é um nível mais baixo ou até normal, mas o paciente ainda apresenta uma presença de bilirrubina indireta aumentada, né? Junto com a reticulocitose. Aí, nesses pacientes, ou seja, ele tem uma anemia, o LDH está normal, mas você vê que ainda apresenta sinais de hemólise, a gente tem que acompanhar e ver a possibilidade de fazer um bloqueio, né, da hemólise extravascular mediada por C3, que aí é onde a gente vai usar as novas medicações que a gente tem disponível no mercado. Essas medicações já estão disponíveis no Brasil, tá? Não tem precificação ainda, eu acredito que até o final do ano a gente vai ter isso também. Então, nem via judicial eu consigo pedir ainda, porque elas não foram precificadas. Já estão aprovadas para uso no Brasil, mas para cerca de 3, 6 meses para a gente conseguir pedir via judicial, e elas não têm aprovação ainda. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá. Então, a gente já tem essa opção de tratamento aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem que aventar a possibilidade, porque se for necessário, a gente começa esse tratamento novo. Lembrando que pacientes com HPN podem cursar com distúrbios medulares, então é importante que a gente faça uma avaliação medular, mielograma, biópsia, cariótipo, tá? Para a gente avaliar se há necessidade de fazer algum tratamento em relação a essa falência medular associada, tá? A gente tem pacientes com aplasia medular cursando com HPN, fazendo os 2 tratamentos ao mesmo tempo. Lembrando que... Oi? Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Por favor, feche. Obrigado. Tranquilo. Então, assim, e a outra coisa que a gente precisa avaliar são as deficiências nutricionais.
lembrando que a HPN é uma anemia hemolítica que geralmente cursa com ferropenia, ao contrário da maioria das anemias hemolíticas. Então, é sempre interessante a gente dosar, ver se não tem deficiência de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, para a gente poder corrigir e avaliar se essa anemia residual não era falta desses substratos. Então, são essas 4 coisas que a gente tem que lembrar de avaliar nesses pacientes. E, por último, eu queria só deixar umas considerações finais daquilo que a gente tem de necessidade não atendida na HPN em geral, né? A gente tem muita dificuldade de diagnóstico, né? Hoje mesmo, atualmente, o Hemócio não está conseguindo fazer, né, a pesquisa do clone. A gente está começando a pedir via voucher da indústria farmacêutica, mas isso é uma dificuldade nacional, não é só nossa, né? Os pacientes do interior não têm onde fazer exames lá, então, realmente, geralmente é um diagnóstico demorado, os pacientes levam de 2 a 5 anos rodando entre diversos médicos até chegar na hematologista e fazer o diagnóstico. Então, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor para o paciente, menor o risco dele trombosar e ter alguma complicação maior. E a outra necessidade não atendida, na verdade, seria a acessibilidade aos tratamentos eficazes. Hoje a gente vive num país onde a gente tem a possibilidade de ter as principais medicações lançadas no mundo para HPN. Mas, por exemplo, tem países que não têm acesso. E aí, nesses países, a gente ainda tem a possibilidade de fazer, né, um transplante medula óssea, mesmo que o paciente, assim, a grande maioria acaba fazendo quando tem aplasia associada, mas se tem uma HPN em atividade importante e você não tem acesso aos inibidores de complemento, uma das possibilidades é realizar transplante medula óssea alogênico, tá? E aí, assim, eu sempre digo que só trata HPN quem conhece HPN. A grande maioria dos médicos não sabe nem que a doença existe. Se você não conhece, você não lembra de pedir os exames, né? Dessa forma, você não diagnostica. Então, um dos objetivos atualmente da gente é tentar levar conhecimento de HPN tanto para os médicos, né, recém-formados, para os hematologistas que já estão há mais tempo no mercado, para a gente poder lembrar que essa doença existe, diagnosticá-la e tratá-la de maneira adequada. Inicialmente era isso que eu queria conversar com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode discutir. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Por favor, pode descompartilhar Uhum. para a gente poder discutir. Parabéns pela apresentação, foi ótima. Acho que está muito ajustado o nosso protocolo. E eu queria fazer alguns comentários, Rafaela. Primeiro, a questão você citou um caso de persistência da anemia sem hemólise, né? Isso. Sem hemólise documentada. São 25 pacientes hoje em segmento. São, professor, nós temos atualmente 25 pacientes e uma aguardando. É isso que eu estou dizendo. Quando o PCD novo for lançado, ela tem um LDH de 5 mil. Eu acredito que no novo PCDT a gente vai conseguir começar o tratamento dela. Mas atualmente 25. Tá. Na verdade, a minha colocação, como é que você conduz esse caso dessa persistência da anemia sem hemólise? Como é que, considerando aí que você certamente já investigou ferropenia, deficiência de B12, folato, né? Professor, existem alguns casos, né? Existe aquele paciente. Professor, deixa eu só pegar aqui o negócio da energia que o meu computador vai já Fica à baixar. vontade, fica Só à um segundo. vontade. Fica à vontade, Rafael. Na verdade, assim, a gente tem alguns pacientes que eu acredito que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Nós temos alguns pacientes realmente com hemólise de escape, né? E aí, esses 2 pacientes, a gente pediu autorização ao Ministério da Saúde para reduzir o tempo de infusão. A gente tem um atualmente fazendo a cada 12 dias, e tem um paciente nosso que está fazendo, assim, o objetivo, ele tem hemoglobina entre 5 e 6, né? Ele tem hemólise de escape, parece intravascular mesmo. Aí, esse paciente, com o advento da medicação nova que vai chegar, que é o Ravulizumab, eu acredito que agora ele vai estabilizar. Tanto que essa medicação nova já está liberada pelo PCDT e eu pedi para o Ministério já liberar a primeira dose dessa medicação nova para ele. Rafa, até pegando esse gancho aí do Ravulizumab,
o Ravulizumab, a princípio, a grande vantagem é que você faz a cada 8 semanas, não é isso? Isso, são duas coisas É, e bem. não teria tanto, em termos de mecanismo de ação, tem diferença significativa que justifique você achar que vai melhorar esses escapes? Professor, na verdade, eles pegaram a droga do eculizumab, viram aquilo que não atendia totalmente com ele e melhoraram a droga. A droga ela Uhum. tinha uma meia-vida ali no máximo até 16 dias. Essa droga nova, o Ravo, ela é para ter meia-vida em torno de 10 semanas. Ela é Não, mais curta isso eu entendi, e isso está claro para mim. A é, minha dúvida que eu queria que você explicasse para a gente em termos de se porque a Cruzumab age em C5, né? isso. Não, o local de Porque ação é o mesmo. é o mesmo, pois é, qual é a vantagem? Além obviamente, isso está claro, tá? Eu vou É, fazer uma dose a cada 8 semanas, o outro faz duas doses, uma dose a cada 15 dias. isso. Claro, mas Qual é o ganho de ação, de eficiência, entendeu? Aonde o é que ele é? Pronto, ela é uma droga mais estável, sericamente. Então, a gente acredita que esse paciente, por exemplo, esse nosso paciente que tem hemólise de escape com 10 dias, nos trabalhos do Ravulizumab não houve hemólise de escape. Perfeito. Então, Ótimo, eu excelente. acredito que a gente vai conseguir melhorar a hemoglobina desse paciente. Excelente, excelente. Ótimo, Estou animada com isso. Aí pronto, tem, era essa explicação que eu queria que você desse. pronto, Rafaela, na sua concepção, onde é que você acha que entram essas novas drogas, né? O Danicopana, quais são esses doentes? E se nós temos, desses 25 doentes, eu quero puxar para a nossa realidade, que eu acho que é fundamental isso. uhum. Qual seria esse desses 25 que se beneficiaria de uma droga adicional, com alvo diferente, né, com um mecanismo de ação diferente? Professor, assim, eu acredito que a gente tem uns dois, três pacientes que têm uma anemia ainda, ou seja, uma hemoglobina abaixo de 12, onde ele tem prova de hemólise positiva, um LDH ou normal ou bem discretamente aumentado, mas ele tem uma reticulocitose e ele tem presença de bilirrubina indireta. Se esse paciente, a gente tem um paciente, na verdade, que eu digo que ele vai ser a primeira pessoa que eu tiver disponível. Nós temos duas medicações, na verdade, três. A gente tem o pegcetacoplan, que é um inibidor de C3, mas ele é de uso subcutâneo. E duas medicações orais chegando no mercado. Todas elas agem de forma proximal, mas um é inibidor de fator B e uma outra é inibidor de fator D. Vamos lá. O Fabalta, que é o iptacopan, ele é um inibidor de fator B, mas ele é oral e é imunoterapia. Então, eu acredito que pacientes que ainda têm provas de hemólise positiva, exceto o LDH, porque se o LDH estiver muito estourado, deve ser hemólise intravascular. Então, eu vou usar esses inibidores mais proximais naquele paciente que a hemólise intravascular está ok, ou seja, o LDH está controlado, mas ainda tem um pouco de anemia, tem sintomas de fadiga e tem a bilirrubina um pouco aumentada com reticulocitose. O que a gente observa do iptacopan, que é a monoterapia? Em termos de resposta, foi o melhor até agora. Tem pacientes evoluindo com hemoglobina de 13, 14 com HPN. Né? Então, assim, esse é o que mais me chama a atenção atualmente de tratamento. Porque eu tenho um paciente que ele tem hemoglobina de 11, ele tem um LDH normal, com a reticulocitose, mas ele tem muita queixa de fadiga. Então, assim, eu fico até preocupada. Eu sempre converso com ele tinha uma hemoglobina inicial 7, 8, ele foi a 11, mas ele me reclama muito de fadiga. A cada 15 dias, quando ele vem tomar a medicação, ele quer passar em consulta, né? Aí eu disse, cara, o seu remédio controlou sua doença, mas seus sintomas ainda estão presentes. Então, a ideia do inibidor de C3, né, desse inibidor proximal, é aquele paciente que, mesmo com LDH controlado, que é quem tira o risco trombótico, esse paciente ainda tem como melhorar da qualidade de vida. Então, tem esse, que é o iptacopan, que tem respostas impressionantes, 13, 14. Já o danicopan,
eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Por quê? O Danicopan também é comprimido, ele é um inibidor de fator D, mas ele tem que ser associado ao inibidor de C5. Ele não pode ser usado em monoterapia. Ou seja, você vai ter que fazer o inibidor de C5 e associar o inibidor proximal. Eu acho que vai ficar muito caro esse tratamento, então eu não sei se vai ter muita possibilidade da gente usá-lo. Lógico, tem alguns pacientes que eu acho que vão ter receio de usar só o inibidor de C5, já que é comprimido. Não sei. Mas é uma dificuldade que a gente tem de pensar que você vai usar 2 remédios tão caros, tendo possibilidade de usar só um, que é A, exato. van- a vantagem do comprimido é a via de administração, né? O conforto do É, paciente, né? isso. O IPTA Acho ele que vai isso ser é usado 2 importante. vezes ao dia e o Danicopan 3 vezes ao dia. Então a gente não sabe ainda até que Tá, ponto. perfeito. Rafael, você falou outra coisa que eu achei bem curiosa, com relação à questão da profilaxia de forma contínua, né? Isso. De certa forma, eu fiquei preocupado também um pouco, porque você considerando que tem essa vacinação eficiente antes, né, 2 semanas antes de iniciar a medicação, é, qual é, o percentual de doente que sem profilaxia desenvolve infecções Grave. graves e que precisam, porque minha preocupação é mais a resistência mesmo. Pois é, professor, não é uma porcentagem alta, na Pois verdade. é. Eu Eu acho digo isso porque, desculpe interromper, eu digo isso porque, assim, na enfermaria, a gente recebe pontualmente 1 vez por ano um doente com HPN, isso. né? Como a gente recebeu recentemente que você comentou, a gente tratou a infecção, ele ficou bem e saiu, né? Pois é, professor. Inclusive, eu acredito que esses grandes centros, eu não sei se eles deixam porque eles têm muito paciente, e aí, como Você está se referindo a Leiden, provavelmente, né? não, É, é, Leeds e o serviço de Paris. tá, tá. São dois lugares. Porque o serviço da Inglaterra se divide, né? Londres e Leeds. E Isso. aí, assim, eu acho que eles têm tanto paciente, e como eles já tiveram pacientes que morreram de meningococcemia, eles têm, Talvez. para ver que eles têm muito medo. A gente tem pouco paciente, então a gente acaba não tendo tanto. Eu acho que no Brasil, se eu não me engano, da última vez que eu fui para umas reuniões aqui dos pacientes que tem, do pessoal que acompanha a HPN, teve um que morreu do serviço da Escola Paulista e um do sul do país, se eu não me engano. Então, assim, não são muitos. Então, eu não sei até que ponto vale a pena deixar esses pacientes tomando de forma contínua. Eles não gostam de usar, não querem usar. E aí eu acho que talvez a medida mais interessante seria deixar uma prescrição com eles. Se houver necessidade, eles têm um quadro infeccioso, começa a medicação e vem para o nosso atendimento, para não deixar totalmente descoberto. Porque aí o que, que acontece? Eles chegam aqui muitos dias sem antibiótico. Mas eu acho também que a gente não vai conseguir manter de forma contínua. Uma informação importante é tentar levantar na nossa realidade. São poucos, mas acho que ainda é onde tem um maior número de pacientes, né? No estado do Ceará e talvez, A eu não gente só sei, perde, se eu não me engano, para Recife, no Nordeste. Porque eu acho que eles têm mais de 40. Mas eu acho que eu não sei quantos tem em Salvador, mas o restante, com certeza, ninguém tem mais que a gente. mas o que eu queria propor é que você analisasse, pelo menos os últimos 5 anos, talvez, os quadros de infecção que ocorreram, tá? É Né, uma das coisas que eu dentro estou aí da sua tese, né? Que Uma das você coisas que a gente pudesse vai olhar avaliar isso. é risco de infecção anual. Pronto. E por último, Rafa, eu queria fazer um comentário. Você citou aquela classificação lá do EBMT Isso, e, e o grupo D, certo? Que certo. tem. Porque assim, hoje a indicação de transplante em HPN ela é eventual, né? A gente sabe disso, que não é frequente. Mas ainda existe raras indicações, né? A aplasia com certeza é uma indicação, sem dúvida, né? Agora, esse grupo D, que você acha que haveria alguma indicação de transplante ali?
Professor, eu acho que, assim, com o advento das novas medicações, eu acho que inicialmente eu tentaria uma inibição proximal para ver se o paciente melhora. Se ele não melhorar, Uhum. aí eu acho que É, valeria o que, muito a pena o que me preocupa é dentro da nossa realidade a questão do acesso, né? sim, é. Então, assim, como você bem colocou, as Se ele duas não... drogas eu acho que vai ser difícil a gente conseguir, Eu também, pelo a questão do custo, né? com certeza. Você tem ideia, existe uma coisa que me ocorreu agora. Existe algum registro brasileiro de HPN? Professor, isso é uma confusão. A gente está tentando fazer isso, tá? Mas a questão é que houve. Na verdade, tem uma pessoa que é bem influente, que queria fazer um, e outro professor de uma faculdade que também é bem influente, queria fazer outro. E aí o negócio não andou. A Entendi. gente teve uma primeira É reunião. porque seria interessante, né, ter uma ideia nacional de quantos doentes, né? E eu acho que a gente até precisa, professor, porque para a gente conseguir algumas coisas com o Ministério da Saúde, se a gente tivesse um número maior com informação nacional, isso ajuda demais. Mas o problema é Ah, que atualmente ainda não. Mas, se Deus quiser, vai sair. A gente tomara que consigam. vamos tentar. Importante. É importante. Então agradeço. Eu abro aí para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário para a doutora Rafaela? Não tiver Sim, candidatos, eu vou bom ter. dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Diz aí, Claudinha. Oi. Primeiro, agradecer pela aula, foi ótimo. E eu tenho uma dúvida, não sei se era mais sobre a questão de anticoagulação nos pacientes que tiveram trombose, que, né, fizeram, que tem HPN, Certo? que, né, a princípio ficou atribuído a isso mesmo, que, né, não teve outro fator provocador, não ficou sem fator, e aí provavelmente foi pelo HPN mesmo. A dúvida é, existe um momento em que a gente pode parar a anticoagulação depois que a gente começa o tratamento do eculizumab, se tem alguma relação com LDH, a normalização do LDH ou com alguma coisa do clone? É uma dúvida. Assim, não existe um consenso em relação a isso, né? Se esse paciente trombosou antes de início de terapia com o complemento, a gente vai ter que avaliar risco-benefício de tirar a anticoagulação. Os grandes centros, a maioria das vezes, depois que ele chega, por exemplo, ele trombosou e começou o eculizumab, por exemplo, eles tendem a manter esse paciente anticoagulado. E aí, assim, a grande maioria dos nossos pacientes que tiveram trombose antes e estão anticoagulados, a gente mantém. A gente só acaba suspendendo naqueles pacientes que não trombosaram previamente e quando o LDH normalizou. Geralmente é o que a gente faz. Mas a grande maioria dos que trombosaram antes e são anticoagulados, geralmente a gente mantém. Mas não existe essa como é que eu digo? Essa certeza não. Isso aí é baseado mais na experiência dos serviços do que numa resposta propriamente dita com estudos, né? Com evidência científica. É mais baseado nas experiências que as pessoas têm mesmo. Essa aí é uma coisa, uma prática antiga, né? É o que eu aprendi também, é o que eu sempre fiz. E, de fato, a gente tira naqueles casos que a gente, até onde eu sei, e aí me corrija se eu estiver errado, Rafael, só há Uhum. indicação de você anticoagular sem a trombose prévia se o clone for muito grande, né? For acima de 50%, né? Isso, exato. Porque tem um potencial trombogênico maior. Isso. É, Rafaela, uma pergunta mais assim, dentro da nossa casuística, Hum. qual é o percentual que abre com trombose e o percentual que abre com hemólise? Ou com as duas coisas? Você fala antes do Porque diagnóstico. para mim parece ser mais trombose. Professor, eu diria que a gente tem tanto perfil trombótico quanto perfil hemolítico. É meio a meio. Eu acredito, eu não diria meio a meio, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a grande maioria que hemoliza muito tem evento trombótico, e tem aqueles pacientes que hemolizam muito, mas não tem evento trombótico. Qual é na literatura? Qual é o mais frequente? É trombose ou hemólise? Não, hemólise é o maior. Ah, É, mas abrindo o quadro para diagnóstico, é isso que eu estou perguntando. geralmente hemólise. Tá. Isoladamente.
Não entendi. Isoladamente. Isoladamente, exato. A grande Porque, parte dos pacientes vem como quadro hemolítico. Aí porque existem um pouco de trombose também. A trombose realmente ela pegava mais na mortalidade, né? Agora. porque parece que a hemólise maltrata, mas não mata logo. Agora a trombose é um negócio que A quando hemólise, vem que vem, né? o que a gente tem que ter cuidado com a hemólise é mais assim, o paciente está só hemolizando, não trombosou, beleza. Mas ele pode ter disfunção renal. A gente, inclusive, esse caso eu achei interessante. Esse paciente não tinha anemia, ele tinha um LDH muito estourado, mas ele começou a piorar a função renal. Ele tinha uma creatina de base de 0,7, começou a hemolizar bastante com hemoglobinúria, né? E aí ele passou para uma creatina de 1,6. E aí eu consegui colocar no PCDT, ele começou a medicação. Mas ele não tinha anemia, mas tinha um LDH estourado e a creatinina veio piorando. Aí a gente conseguiu começar. Acho que a principal problema da hemólise, assim, de lesão de órgão, é disfunção renal, pela hemoglobinúria. Uma coisa que eu acho que é super importante, principalmente para os residentes e os internos, são aqueles quadros de anemia ferropriva, refratários a tudo, em que a pessoa não tem evidência de perda Isso. e às vezes ela não relata sangramento na urina, mas ela tem ali uma colúria, uma urina mais escura e ela não dá importância e a gente não pergunta, tá? Exato. E aí às vezes é HPN. Tem um caso que você acompanha, que foi um diagnóstico que eu fiz no ambulatório de SMD, há muitos anos atrás, uma moça Lembra o nome, jovem. não é, professor? É uma moça. Deve estar uns 10 anos aí com a gente. E foi exatamente isso. Ela veio encaminhada, era anemia ferroprivas, abre aspas, e o colega me disse: Olha, por favor, não sei o que fazer mais. E aí eu resolvi. Aí ela disse: Minha urina é escura e tal, e foi a partir daí que eu pedi o clone HPN, tá? Outra coisa que eu acho que é importante, que a Rafaela colocou, é que assim, o clone HPN, ele. Na verdade, ele tá presente, por exemplo, na mielodisplasia, ele está presente na aplasia de medula, né? Ele pode estar presente em percentuais baixos, né? Então, tem um trabalho do grupo europeu, de uma colega minha da Polônia, que é a Joana Drod, em que ela levantou o percentual de clone HPN em mielodisplasia, e, se não me engano, chega entre em níveis baixos, claro, né? E sem hemólise e sem trombose, tá? É em torno aí de 10%, É tá? mesmo, professor. Eu vou lhe mandar esse trabalho, tá bem interessante. Ela apresentou, ele já está sendo conduzido há alguns anos, eu até tentei incluir doente nosso, mas não deu certo, mas ela apresentou agora, se não me engano, agora no EBMT, no Professor, último. eu acho que uma coisa que a gente pode fazer a gente tem bastante paciente com SMD. Aqueles que não tiver uma resposta muito boa com a Prex, que tem uma anemia às vezes difícil de Rafaela, eu já fiz um pouco isso, até já comecei esse trabalho, é, eu até tenho um banco de dados antigo, eu posso até passar para você, tá ótimo. vou tentar localizar e você dar sequência, Nada. tá? Para a gente tentar ver, identificar localmente, e de repente a gente pode até juntar com os dados aí do grupo europeu, tá? Ótimo, ótimo. Beleza. Eu acho que a gente está caminhando para o final da apresentação, tem mais 2 minutos, tá tempo para uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Se alguém quiser um comentário, se alguém quiser fazer. Bom, Bom dia, professor. oi Gustavo, bom dia. Só parabenizar a doutora Rafaela, só uma dúvida. Deixa eu ver se eu falou, né? Em relação à profilaxia primária de anticoagulação, considerando principalmente as novas opções, né, com DOAC em dose mais baixa, agora Apixaban 10, Apixaban 2,5, 12 em 12, a senhora consideraria anticoagulação plena ou essas doses alternativas? Geralmente, o que a gente tem observado nos estudos é fazer a dose plena, até a normalização do LDH e suspender. Mas a ideia é fazer as doses maiores mesmo. Então, beleza. E se não tiver, fazer o Marevã, infelizmente. Gustavo. Opa, a dúvida que eu fiquei era em relação à pesquisa do clone HPN no contexto de SMD, se seria somente nos pacientes com SMD hipoplásica
ou de maneira mais abrangente mesmo? Na verdade, eu acho que se a gente puder fazer em pacientes que têm alteração medular, eu não faria só em SMD hipoplásica, não. Eu faria tanto paciente com aplasia com SMD. Se vem no consultório, eu costumo pedir. Às vezes aqui a gente tem um pouco de dificuldade porque não está conseguindo fazer, mas eu acho que valeria a pena a gente fazer, porque não é só a SMD hipoplásica que apresenta, não. A SMD normal, assim, sem ser a hipoplásica também pode apresentar a presença do cone. Hipoplásica é mais frequente, Gustavo, mas não é só na hipoplásica, entendeu? Então, pode solicitar em todos, tá? Perfeito, Ok? obrigado. Tá? Então, pessoal, eu queria desejar a todos uma feliz Páscoa, tá? Que passem tudo bem, que Deus abençoe a família de vocês, a todos. Lembrar, o Jovem Transplantador, dia 24 e 25 de abril, no auditório do Hemossi, ele é para todos, tá? Vai ser transplante e terapia celular e conceitos básicos. Então, assim, quem faz hematologia não faz transplante, é bem-vindo e é importante, porque vai diagnosticar os doentes e indicar para o transplante, então as coisas têm uma inter-relação. Tá? Então, quem não se inscreveu, se inscreva, porque o nosso número de vagas presencial ele é limitado, nós só temos 190 vagas no auditório do Hemossi. Então, ele é híbrido, obviamente. Então, quem do Brasil inteiro e da América Latina, a gente já tem pessoas inscritas, mas vocês que moram aqui têm o privilégio aí de poder assistir presencialmente. Vai ser na quinta até às 14h30 e na sexta até às 13 horas, mais ou menos isso. Tá? Então, A gente boa organiza Páscoa. o ambulatório, viu? Tá tudo ok. Isso, perfeito, pronto. Para todos os residentes poderem ir, tá? Ok. E internos se quiserem também. Um abraço, boa Páscoa. Valeu, tchau. Tá. Tchau.